vamos corrigir a primeira questão da atividade que eu passei ontem para vocês. Um capacitor de capacitância 10 microfarad, então o primeiro dado que ele deu a capacitância 10 microfarad. Está carregado e com a diferença de potencial, então ele deu DDP de 500 volts. A energia eletrostática armazenada pelo capacitor, então ele quer energia eletrostática, tá? Lembrando, a gente pode calcular de várias maneiras, mas como a gente tem aqui a capacitância e a tensão, então a gente vai calcular por CU ao quadrado dividido por 2. Se é micro, a gente tem que colocar a potência associada. Então, no caso ali, o micro é 10 elevado a menos 6 coulomb, ok? Então, a gente substitui lá. Ali vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 500 ao quadrado dividido por 2. Então, primeiro a gente vai ter que resolver aquela potência. Então, vou repetir aqui. 10 vezes 10 a menos 6. E agora a gente vai elevar o 500 ao quadrado. 500 ao quadrado vai dar 250 mil sobre 2. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui e vou passar para a anotação. Mas se você já quiser multiplicar ele por 10, não tem problema não. Tá correto. Então, eu vou passar ele para a anotação, fica mais fácil. Então, vou repetir o 10 elevado a menos 6 vezes. A vírgula está aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar 2,5 vezes 10. Como andou para a esquerda, positivo. Então, 5 aqui, ok? Então, tudo isso dividido por 2. Aí, agora aqui a gente pode terminar. Bom, eu vou esquecer as potências de 10 e vou multiplicar só os números que estão à frente. 10 vezes 2,5 vai dar 25. Multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? Quando a gente vai multiplicar potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, tá? Então, a gente vai fazer isso. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 5. Tudo isso dividido por 2. A energia aqui vai ser igual a 25 vezes 10. Aqui a gente vai ter menos 6 mais 5, então menos 1 sobre 2. 25 dividido por 2, 12,5 vezes 10 elevado a menos 1 joule. Tá aí a resposta da primeira questão, ok? Então, a gente agora vai para a segunda questão. Aqui a gente tem um circuito, né? Um circuito de associação de capacitores mista. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar que tipo de associação eu tenho. Então, ele fala o seguinte: na figura a seguir, os capacitores C1, C2 e C3 apresentam respectivamente os valores 10, 10 e 4. Então, C1 aqui é 10 microfarad. O C2, né, também 10 microfarad. E o C3, 4 microfarad. Qual deve ser o valor do capacitor equivalente que substitui o circuito dessa figura? Primeira coisa, a gente vai observar aqui que eu tenho uma associação em paralelo, né? Como é que eu calculo capacitância em paralelo? Lembre que é o contrário de série. Lá em série a gente multiplica e divide pela soma dessa multiplicação. No caso aqui, a gente vai fazer o que? Somar, né? Capacitância 1 mais capacitância 2 em paralelo. Então aqui a gente vai ter 10 mais 10, cuidado com a pegadinha aí, vai dar 20 microfarad. Aí agora vai sobrar um circuito de associação, ó, esses dois se transformaram em um circuito de associação em que? Série. Esse aqui, esses dois se transformaram em um de 20 e esse aqui a gente já tinha de 4. Então aqui a gente tem uma série, né? Então eu posso resolver a série. No caso, para capacitores, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Então, a capacitância em série aqui vai ser igual, vamos lá, 20 vezes 4 sobre 20 mais 4. 20 vezes 4 sobre 20 mais 4. Então, a capacitância em série aqui vai ser igual. Em cima, a gente vai dar 20 vezes 4 vai dar 80 sobre 24, né? Dividindo aqui esses dois, nós vamos ter um valor aproximado de 3,33 microfarad.
Faraday. Tá aí a resposta. Cuidado para nesse tipo de questão você não cair na pegadinha da associação. Lembre que ao contrário da associação de série é a fórmula para que você não erre na hora de fazer a conta. Então, quando for em série, a gente usa essa função aqui, é C1 vezes C2 mais C1 mais C2 dividido. Quando for paralelo aqui, a gente soma. Então, não esqueça, cuidado para não cair na pegadinha da questão, ok? Então, vamos à próxima. Bom, aqui a gente tem agora a questão 4, tá? O que ele diz na questão 4? A carga de um capacitor sofre um aumento de 6 vezes 10 elevado a 25. Então, está sofrendo um aumento. Então, a carga que ele está recebendo aí, 6 vezes 10 elevado a 5 coulomb. Quando a diferença de potencial entre seus terminais aumenta de 50 para 60. Então, veja, eu tinha a diferença de potencial, na verdade, ele fala aqui que tem duas, né? Uma de 60 e uma outra de 50. Quando ele passa de 50 para 60, ele adquire essa carga, ou seja, quando ele tem um potencial de quanto? 60 menos 50, 10. Então, quando ele tem esse potencial de 10, quando ele passa para esse potencial de 10, ou seja, aumenta 10, ele adquire essa carga. Então, ele quer a capacitância. Então, capacitância aqui, basta a gente pegar a função, né? Carga dividido pela tensão. Quanto é a carga ali? 6 vezes 10 elevado a menos 5. E a tensão? 10. Só arrumando aqui, né? Divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 10 a menos 5, menos da fórmula. E aqui como se tivesse 1, já que não tem número, né? Então, a capacitância aqui vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6, no caso aqui, Faraday. Então, tá aqui a resposta, letra C dessa questão, ok? Bem fácil, bem tranquilo. Vamos à próxima. A diferença de potencial entre as placas de um capacitor de placas paralelas de 40 microfarad, então aqui ele deu a capacitância, 40 microfarad, tá? Carregado é de 40 volts. Então, ele deu a diferença de potencial. Ó, a diferença de potencial associado a 40 volts, tá? Aí ele pergunta na letra A. Qual é a carga do capacitor, né? Ele quer a carga dele. Então, a carga é fácil a gente calcular. Q é igual a C vezes U. E aí, a gente vai ter igual carga aqui, a gente tem 40. Vezes 40, né? E a carga aqui, 40 vezes 40, vai dar 1.600 microcoulomb. Tá aqui a resposta da letra A. Eu posso arrumar isso aqui também, mas a gente vai deixar inicialmente assim. Agora vamos à letra B. Ele quer saber a energia armazenada. Como eu tenho carga, capacitância e tenho a tensão, então eu vou usar energia é igual a C vezes U ao quadrado dividido por 2. Então, a energia aqui vai ser igual. Quanto é a carga? A capacitância. A capacitância ele deu 40 microfarad. Então, eu coloquei 40, mas eu vou usar a potência associada ao micro, tá? 10 elevado a menos 6 vezes. Agora, a gente tem a tensão, que é 40 ao quadrado dividido por 2. A energia aqui vai ser igual a 40 vezes 10 a menos 6. Primeiro eu vou resolver aqui essa potência. Então, 40 vezes 40 vai dar 1.600 dividido por 2, tá? A gente pode multiplicar aqui também. A gente pode fazer isso, né? Então, aqui a gente vai ter 40 vezes 1.600, a gente vai ter 6.000. E, no caso, tem um zero a mais. 64.000. 64.000 e eu mantenho a potência de 10 associada a ele dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 32.000 vezes 10 a menos 6, né? 64.000 dividido por 2, 32.000. Agora eu só vou arrumar. Isso implica que a energia vai ser igual, ó. A vírgula tá aqui. Ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas.
4 casas para onde? Para a esquerda. Então, eu somo mais 4 aqui. Então, vai ficar 3,2 vezes 10, né? Se eu vou somar mais 4 aqui, vai ficar menos 2 joule. Lembre que é energia, por isso que ele é em joule, ok? Agora vamos à última questão. Aqui na última questão nós temos também uma associação de capacitores, né? Um equipamento elétrico contém 2 pilhas de 1,5 volts. Então aqui ele deu a tensão dessa pilha, ou pode ser também, eu posso considerar como se fosse a F100 dele também, né? 1,5 volts. No caso aqui é a DDP mesmo associada, que carrega um capacitor de capacitância 6 vezes 10 elevado a menos 5 Faraday. Então ele deu a capacitância aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 5 Faraday. Então aqui ele deu a tensão dele, que é 1,5 volts, e a capacitância. A carga elétrica que se acumula no capacitor vamos olhar aqui, a gente tem o quê? Né? Se eu tenho 2 pilhas, vamos lembrar lá que a gente tem no capítulo anterior de geradores. Se eu tenho 2 pilhas associadas em série, o que a gente tem na associação em série? Que a tensão é diferente. Então, para a gente calcular a tensão, ou usar a F100 dele, que no caso vai ser igual a tensão aqui, a gente tem que somar, né? Então, cada uma vai ter de 1,5 volts, se são 2. Então, na verdade, a tensão é 3 volts. Sabendo que a tensão agora é 3 volts, eu posso calcular a carga elétrica que ele está querendo. Então, Q é igual a CU. Então, Q vai ser igual. Quanto é a carga? A capacitância? 6 vezes 10 a menos 5. Vezes a DDP, que seria 3. 3 vezes 6, 18, vezes 10, elevado a menos 5. Só arrumar aqui para achar a alternativa, a vírgula está aqui, anda uma casa para a esquerda, soma mais um aqui. Então, aqui vai ficar 1,8 vezes 10 elevado aqui a menos 4. Coulomb, está aqui a resposta, letra D. Bons estudos.